sejam bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Karina. O meu nome é Ariana. E isto é o Bimbalhices Frescas e fofas. Este nosso intro é muito giro. É muito giro. É muito Já giro. dissemos isso várias Mesmo vezes. que eles não gostem, a gente gosta. A gente gosta. É gaba-te cesto, que amanhã é dia das bendimas. Com certeza. Não é? Sim, senhora. Ora bem, nós hoje estamos aqui e vamos começar já. Já para entrar. Não se esqueçam que o Hora está em todas as plataformas das redes sociais, todas. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. bastantes para listar. Tudo. Spotify, tudo. É E só nas irem boxes aqui. agora, nas boxes. Ai, nas boxes. Porquê é que eu comecei logo assim? Porque hoje vamos falar sobre internet, redes sociais, tecnologia. Vamos falar sobre estas coisas. Vamos Sim, saber senhora. qual é a tua opinião, o que é que tu gostas, Ai, o que é nós que não mudámos uma gostas. coisa no cenário. Sabem o que foi? Não vamos contar, é? Mudamos. Vamos. Ora bem, então vamos lá começar com uma coisa básica, Sim. ok? Prontos. Qual foi que idade tinhas quando tiveste o teu primeiro computador em casa? Ai, o primeiro computador em casa foi um Commodore Amiga, daquele que tinhas que desligar a televisão para ligar o computador. Tinhas de é? ligar o telefone? O meu fazia aquele barulho da linha de telefone. Não, isso era quando havia internet já. No meu primeiro não Ai, havia tu tiveste internet. computador sem internet. Sim, senhora. Ai, não. Ai, eu não. E não era uma coisa que se pudesse ligar assim de qualquer maneira, porque tinhas que desligar tudo para ligar à televisão. Não era assim autorizado. Nem sabia que isso tinha existido. Mas era para fazer o quê? A jogar, é? Jogos. É mais uma coisa do meu irmão, não era muito... Sim, era um Commodore Amiga, acho que se chamava. Só se a produção puder encontrar o Commodore Amiga, desligava-se a televisão toda e não sei o que, os fios, e depois tinhas que ligar o computador aos fios. Era assim um bocado confuso. Era. Não havia internet, nada disso. Ai, o meu primeiro já tinha internet, foi aqui no Canadá e foi no 11º. Portanto, não sei que idade é que tinha, quando 16. a internet veio, eu já trabalhava, filha. Já trabalhava. Eu acho que em casa não tinha tido, não cheguei a ter computador com Eu internet. andava no liceu e já havia, quando estava em Portugal já havia, mas eu não tinha em casa, não é? Depois quando viemos para aqui comprei um daqueles que ainda era a torre e o ecrã, o da grande e não sei o quê. Chique. Yeah. E depois depois usava para a escola e para ir à internet, não é? Porque era no MSN. Exato. Na altura do Do lembras-te do MSN? som do MSN? Então aí o bonequinho do MSN. Ai, era tão giro. era. Eu gostava tanto. O MSN, sim. E depois, a certa altura, you could poke people. Pá, também não estás a responder, pá. Pois era, porque a gente se esperava muito tempo, a malta ficava nervosa, não era? E foi uma ferramenta, naquele início, foi uma ferramenta, mesmo no início, espetacular de conhecimento. Começámos a falar com o pessoal, assim, de longe. Tipo, eu conheci o meu marido na internet. Ai, que engraçado. É assim, eu acho que a internet tem as suas coisas boas e as suas coisas más, obviamente. Tenho uma relação assim um bocado love-hate com a internet. Sem dúvida, e com a acho que social toda a media. gente hoje em dia Acho que foi das melhores coisas e das piores coisas que aconteceram sem para a dúvida, humanidade. isso sem dúvida, Para as não é? relações humanas, principalmente. Porque eu Sem estou a pensar, dúvida. antigamente, quando, por exemplo, tu tinhas um namoradito ou não sei o quê, o namorado ligava-te da tropa, quando tocava o telefone, Tu a entravas- probabilidade de ele apanhar o pai ou a mãe era grande, não é? E o ser humano tinha que conversar, tu tinhas que falar com os pais dos teus amigos, não é? É verdade. Tipo, olá, senhor Ferreira, está tudo bem? Oi, E não sei posso o quê. falar com a Oriana? Posso falar com a Oriana e tal. Hoje em dia, para já, os miúdos quase não querem falar com os pais dos amigos, certo? Para já, são, por norma, mal educados, porque não sabem ter Não sabem, não. Não é? Tu tinhas que falar com os pais dos teus amigos. E assim, e se ligavas para alguém e ele não atendia, não estava em casa. Pois não era. É? Hoje em dia, se ligas para o telemóvel do amigo, ligas ele não para o atende. outro, ligas para o ligas marido, para o ligas telemóvel, ligas para o marido, para a amiga, para o periquito e ele morreu, está no hospital, vamos ligar para a polícia, não sei o quê, porque a pessoa não A atendeu. dependência também é muito grande, não é verdade? É uma dependência muito grande. Mesmo não só de estarmos sempre agarrados ao telemóvel de telefonemas, mensagens, não sei o quê, como social media, esta cena do Tudo. scroll, É. aquilo é um vício. Tudo está Tá? E tudo foi muito está- rápido. é, foi foi muito muito, rápido. muito rápido. Foi uma É. evolução demasiado rápida. Mas Demasiado vamos rápido. voltar à parte boa. Sim. No início era fixe, tu falavas com... Eu quando comecei a falar, o meu marido jura a pé juntos que não, mas eu sei que é verdade. Eu quando comecei a falar com o meu marido eu ainda estava no Canadá. Quando comecei a falar com ele, eu estava aqui e ele estava lá, não é? E eu tinha uma amiga, a gente tinha um fotolog que chamava-se... Fotolog, Eu tinha um nunca fotolog que era Free Mas havia Fotolog. que era o Flirk, acho que era Flirk ou Flirk. Esse era só de fotografias, lembro-me desse. Tinha fotografias que na altura eu fazia velas quando estava em Portugal e então tinha muitas fotografias dos meus trabalhos lá. Pronto. Lembro-me Este disso. chamava-se Free Fotolog. Chamava-se mesmo Free Fotolog. E eu tinha um. E tinha um eu, a minha amiga tinha um, e depois juntas tínhamos o Migas Windas. Pronto. A gente fazia umas um bocado Olha, estúpidas. até o teu primeiro telemóvel, quando tiveste, lembras-te no momento? Eu tinha, sabes o quê? lembro-me. Um Sony Ericsson azul
assim azul, daqueles que tinha uma capa que não servia para um corno. Se encontrarem o Sony Ericsson azul com uma capa que não servia para um corno, está lá, assim, pequenino, assim, pequenino. Também. E foi a minha mãe que comprou qual era o 9-3? Na Optimus, mas não era Optimus. 9-3 era ótimos. Mas antes da Optimus era o quê? Telecel? Não sei, pronto, não não importa. Era um 9-3 e comprou um para mim e outro para o meu irmão no Natal de 2000. Ter 9-3 já era coisa de pobre. Foi Natal de 99. Foi no Natal de 99 para 2000, que foi quando o Zé Maria ganhou o Big Brother. Quem não sabe quem é o Zé Maria? É muito triste, deviam saber. O Big Brother foi ganho pelo Zé Maria e naquele Natal foi uma noite espetacular. O Zé Maria ganhou o Big Brother. Eu não me lembro o ano, mas não seria muito difícil de ir ver qual era, porque eu estava em Espinho, estava a estudar em Espinho. Fui eu que comprei o meu primeiro telemóvel com o meu dinheiro, que eu já trabalhava, e era um TMN Mimo. Eu gostava que eles dos na altura Mimo. tinham lançado dois, um cinzentinho e um amarelinho, que também tinha uma capinha que não servia para absolutamente nada. Eu comprei o cinzento e a minha amiga de quarto, que hoje é a madrinha da minha filha, comprou um amarelo. Que bonito. E tínhamos custou 30 contos na altura, tá? 29,99, quase 30 contos, tá? Foi assim um investimento Mas é incrível grande. porque era assim, primeiro dei muito valor, claro que era muito novinha também, quando olho para trás já era novinha. E porque é que a minha mãe me deu um telemóvel? Porque eu ia sozinha para a escola. Eu já e era vivia muito sozinha, longe. eu já vivia em Espinho. Mas eu era novita, então 99, eu nasci em 87, faz as contas, não me lembro, faz aí as contas. Em 99 fiz 12, acho eu, não é? 97 fiz 10. Vamos fazer isso agora? As contas Sim, agora fiz 12, pronto, era novita, ok? Mas porque eu ia sozinha para a escola e era bem Não, longe. eu já era mais crescida. Já era mais crescida do que tu, porque lá está, eu já estudava fora, já andava no Sim. 10º, 12º, vá, talvez, e também foi por causa disso, porque nós saíamos, a minha amiga tinha a família na Venezuela, e então nós saíamos às vezes de noite, tarde, assim, tipo à meia-noite de pijama, para ir usar a cabine telefónica para ela ligar para a família na Venezuela. E eu sou do tempo de que tu só podias ligar para o 96, ou seja, podias ligar para os outros, mas era muito caro, Pois então é. tu só ligavas para os... E as mensagens, tinhas que abreviar toques, tudo, sim. que era para, ou os toques, E tu quando, abreviavas e quando tudo. até a minha inventou o call me, que era quando tu não tinhas dinheiro, mandavas um call me à pessoa, porque eu tinha amigos que era tipo, ligavam-te, na altura que era caro mandar mensagem, desligavam logo, tu mal tinhas tempo de perceber o que é que a pessoa queria, mas depois dizia, olha, é o fulano, para a gente lhe telefonar, porque as pessoas eram chips. Depois começámos a aprender os toques, davas um toque para a pessoa te ligar. Exatamente. Ou, não é? Eu, por exemplo, quando chego, eu ainda hoje, Tinhas às aquele vezes, amigo quando que sempre dava um toque e dizias, Fónix, meu, não tem nem questão para me ligar. não, mas depois Só quando te já mandava não toques. era para ligar, por exemplo, às vezes quando chego à tua casa para te chamar para fora, a minha vontade é dar-te um toque, como quem diz, despacha-te, tipo, já estou aqui, estás a ver? Mas e abreviávamos mensagens porque pagávamos por cada mensagem que mandava. Quando saiu aquelas 100 mensagens Os pacotes, por semana, era uma alegria. Caraças, que alegria, meu! E muitas vezes passávamos. O meu marido, quando eu comecei a namorar com ele ligava para mim, porque ele tinha um daqueles, ele ofereceu-me um telemóvel 91, porque a Vodafone na altura tinha uma cena que era, tu podias ligar de 91 para 91 grátis, ou não sei o quê. Isso depois começou a aparecer cada vez mais, E não ele é? ofereceu-me um da Vodafone ou da TMN, não, era 96, acho, eu não sei, não importa. Mandou-me, tipo, ofereceu-me um telemóvel só por causa disso, um cartão. Só por causa disso, só para ligar para mim. É verdade. Muito Sim, dinheiro se gastou. Muito dinheiro se gastou em telefones. Muito dinheiro. Na altura do namoro tão... Agora é assim, e eu acho que no Canadá, nesse aspecto no Canadá as coisas são um bocadinho menos evoluídas do que em Portugal. Bastante Em menos Portugal evoluídas. essa tecnologia de telefones, internet, não sei o que, é um bocadinho mais evoluída. Mas houve época em que sim, se gastava muito em telefone. Mas também era uma e tudo. época engraçada, E era uma que estavas na novidade, tanto que na minha descoberta. turma eu era a única, fui a primeira a ter telemóvel. Que o telemóvel serviu até para receber algumas notícias tristes ainda na altura. Não é? Eu era a única que tinha telemóvel. Depois, entretanto, a coisa foi mesmo por uma questão de distância, não é? Sim, Vivia longe sim. e tudo mais, e então achei que por bem fazer um investimento num Sem dúvida, telemóvel. sem dúvida. na altura. Mas tiveste alguma, por exemplo, naquele início em que, sei lá, era o que, Orkut e i5s e não era aquele início... Mas nada era ligado ao telemóvel. Não, mas da internet, no início da internet, telemóveis, não sei o quê, desculpa, computadores, houve alguma coisa que conheceste alguém? Por exemplo, eu conheci o meu marido, tipo, eu para mim foi muito marcante. Sim, porque... tinha algumas, mais recente, por exemplo, tenho uma amiga de Lisboa hoje que nos conhecemos através da internet, na altura através do artesanato, e foi através da internet que nos conhecemos. Eu acho isso bem de giro, não é? Porque, pronto, são coisas que duram para o resto. A minha melhor amiga, a Cátia, conheceu o marido, ainda hoje marido, na internet. Ela estava cá, ele estava lá, apaixonaram-se e ele veio viver para o Canadá para viver com ela. Novinho, com 18 anos. Essa minha amiga que vivia comigo em Espinho também conheceu o marido na internet. Houve histórias fixe. Também queres que conte uma história? Queres a minha mãe tinha um stalker na internet. A minha mãe gostava da internet, não é possível? Mas,
Desculpem, não percebia nada daquilo. Mas, coitadinha, era daquela que queria que eu explicasse tudo. E eu explicava, eu tinha um bocado de paciência, mas depois também ao fim do tempo perto da paciência, porque pronto, né? Mas ela mexia em tudo, fazia tudo, depois às vezes estragava uma MSN toda, aquilo era uma confusão. Mas então, a certa altura, começou a receber uns e-mails de uma pessoa e feita para Ai, responder. lembras do tempo dos e-mails, assim como a gente agora manda uma mensagem um para o outro, Yes. daquele tempo dos e-mails em cadeia, em que tu recebias 30 E e-mails. aquele que era assim: manda um e-mail para 50 pessoas porque senão vai morrer amanhã. Exato. Não. Portanto, era assim. Mas a minha mãe então recebeu um e-mail e depois adicionou uma pessoa no Messenger e falavam horas a fio, horas. Até que a certa altura ligaram a câmara, era uma homenzinha a fazer uma coisa feia na câmara. Pá, Pois. a fazer uma coisa mesmo feia. Não. E ela ficou muito baralhada. E porque ela genuinamente gostava daquela pessoa. Ela Ai, falava com pensava aquela, porque era uma que senhora, não é? pois. E ela falava com a senhora. E ela, estou aqui um problema. Não percebeu. E continuou a falar com a senhora. Continuou a falar com a senhora. A pensar que era uma senhora. E lembras-te do momento, porque eu lembro-me, lá está, isso é um outro momento marcante. Parece que me lembro daquela transição de começar a ver internet. Começamos a ter internet. Eu trabalhei, as primeiras agências de viagens onde trabalhei não havia internet, não é? Que eu sou do tempo de emitir bilhetes à mão, de mandar coisas para o aeroporto para a pessoa levantar os bilhetes no aeroporto, coisas assim. Quando depois passei para a minha agência começamos a ter internet. E sou do tempo de ficar muito chateada, por exemplo, se a minha sócia estava a fazer um e-mail e estava ligada à internet. E eu, estás a gastar bocados de internet. Eu escrevia o e-mail e depois ligava à internet, depois mandava, depois desligava a internet. Pagavas a internet tipo ao minuto. Exatamente. Não Pagavas sou assim dessa aos altura. bocados, não é? Quando metemos aqui já era rojas e já era por mês. Pois não. No início, logo lá no início, era cada bocadinho que tu usavas, pimba, levavas assim duro, era caro. Então eu escrevia o e-mail todo, com a minha paciência, depois... não é? Que na altura não havia internet, não é? As pessoas não podiam, as pessoas diziam-me assim, eu queria ir à República Dominicana. Eu tinha que fazer um missal da história da Republicana desde 1200, até que era para a pessoa perceber as vantagens de ir para a República Dominicana, não é? Explicava tudo bonito e tudo. Então o e-mail era grande, muito comprido, para a pessoa decidir se queria ir para lá, ou para o México, ou para Cuba, não é? E então, depois de fazer aquilo tudo, eu ligava à internet, enviava o e-mail e desligava a internet logo. Que giro, não me lembro disso. Mas às vezes, quando estamos a falar destas coisas, eu penso, é que nós nem velhas somos, nós somos bastante novas. Como é que é possível que tenha sido uma evolução tão grande em tão pouco tempo? Esta malta de agora já não sabe o que é nem viver sem internet. Nem entendem. Para eles, como assim vocês viviam sem? Como assim vocês ligavam? Como assim havia só telefones de casa ligados na parede? Os telefones, E eu tinha daqueles assim. A minha avó tinha um desses. Eu também, a minha madrinha também era assim. O Jamie não tinha um desses aqui em algum lado? Tinha um telefone. Temos que lhe arranjar um desses telefones. Havia um telefone, acho para pôr aqui no cenário. Temos que arranjar um desses. São muito giros. A minha avó foi das primeiras pessoas também a ter telefone ali na Quinta do Simão. Pois, estás a ver. Sim, porque se calhar ainda da altura, eu não, mas se calhar ainda daquela altura, porque a Fátima uma vez estávamos a falar sobre isto e ela disse que ainda havia uma altura que só havia no café. Senhora. Não é? Tinhas que ir à havia loja o telefone da minha avó e o café da Dona Otília. Yeah. A minha avó teve telefone cedo porque já era uma evoluída, porque já tinha vivido no Canadá, não é? Não é que fosse mais evoluída que as outras pessoas, mas viu a necessidade de ter um telefone porque o meu avô estava doente. O meu avô era doente. E então ela andava sempre a correr para a loja e viu a necessidade de pôr um telefone mais cedo que o resto das pessoas ali da redondeza, não é? E a minha madrinha no Brasil, ela conta que antigamente as linhas telefónicas valiam dinheiro, meaning ela tinha, por exemplo, uma dela, do pai, não sei o quê, e chegaram a vender a linha telefónica. Que giro. Tinha as linhas telefónicas. Ai, viste? Ai, apareceu. Eu sabia que não era tola. Ai, que lindo. Olhem. Isto pesa atrás deste. Olhem que bonito. Olhem. Olha, isto era 3. Liga aí para mim. Liga a minha mãe. 3, 6. Não digas o número. Não podem ligar para a minha mãe. Não digas o número, que senão vão ligar para lá. Era muito giro, meu. Era mesmo giro. Mas depois, sabes era mais fixe, que era só. Pois era. Sabes o que é que era? E quando tens de marcar o 0? É bué. Sabes o que é que eu fiz? É tão bonito. Quando vim para o Canadá, que ainda havia telefones assim, ainda hoje há, mas que ainda havia linhas assim telefónicas, não é? Eu comprei um desses no flea market para ter em casa, mas depois o que é que acontecia? Ligavas para Portugal com os cartões, aqueles cartões que tinham o código. E com caraças, nunca mais saía dali de desisti. Tipo, comprar um daqueles. É muito bonito, mas a evolução da tecnologia tem sido interessante. E incrível, não é? É mesmo incrível. E assim, nesta altura tinhas que falar à frente de toda a gente. Tinhas que falar à frente de toda a gente. E é o que eu digo, a probabilidade de tu teres que... Falar com o pai ou com a mãe. Falar com o pai... Olá, Sr. Bastos, tudo bem? A Rita está em cá. A pessoa falava e tu não podias ser mal educada. Não. Porque depois
podias ir à casa do Sr. Bastos, podias um pireta é que podias. Não faças Ai, isso! Desculpa. Tens que ser bem educada, tens que falar, Sr. Bastos, tudo bem e tal, ai, como é que está, não sei o quê, e a ordem. Tinhas que conversar com estas Pois era. pessoas e com a mãe. E tinhas que ser simpático para poderes frequentar a casa, para ir lá comer umas coisas boas, que eu gostava de ir para a casa da Susana comer francesinhas, e se eu fosse mal educada com a mãe ou com o pai da Susana, Ai, mas não olha que eu deixavam lá hoje em ir. dia também não deixava. Eu também não deixava. Se os miúdos vierem para a minha casa forem mal, agora também não voltam. Não Mas quero agora saber. vem lá a casa. Yo! É. Sabe? Zap! Imagina alguém ir à tua casa e dizer Yo, Nelson, what's up? Mas o Nelson não impõe respeito com aquela barbinha. O pessoal acha que pode dizer yo. Pois, O Nelson tem uma barbinha aqui assim. O problema é esse. É que não há. É outra geração, não há o mesmo respeito. Ainda, a gente existe muitas vezes, eu acho que toda a gente existe, assim, da nossa idade, e, não há respeito pelos professores, não há respeito pela polícia, não há respeito pelos mais velhos, não há respeito, ponto final. Não há As pessoas respeito porque têm. também não estão tão cultivadas as relações humanas, não é? Não Eu estão acho que falta cultivadas as isso, relações porque, humanas, é verdade. porque as pessoas vivem muito atrás Sim, do porque teclado. tens, Olha, então, e já agora? Tu não estavas a pensar em fazer umas obras lá em casa? Gostava de aumentar a minha cozinha. Se o meu amigo arquiteto fizer uns desenhos bons, Faz, sim, senhora. Tens que ter cuidado com o amigo arquiteto, porque ele, quando põe as coisas no papel, aquilo é para sair obra. E às vezes pode sair a obra da cozinha e da sala e dos quartos. ai, não faz mal, também o preço dele é pastéis de nata, portanto também é baratinho. É verdade, é um preço bom. É um Pronto, preço é bom. justo. Só sim, que senhora. ao aumentar a cozinha, que é o que eu quero, vou ter que alterar o brico todo da casa. O que vale é que eu conheço uma empresa muito boa de fazer brico, que é a Magnum Masonry. É verdade, estás em boas mãos. Olha, mas tem que ser brick, não pode ser uma pedrinha natural, cá por fora Eles fica fazem tão mais brico, bonito. bloco, pedra natural, fazem tudo. Fazem assim casinhas como a tua. Porque a minha casinha é uma casinha só. Não, é uma casinha bonita. Fazem mas é- casinhas, fazem Não casas sei, grandes, há casas pessoas- pequenas, Pronto, prédios, há fazem tudo. empresas que só se dedicam a trabalhos mesmo muito, muito grandes. Ah, sim, com certeza, mas a minha casinha é especial. Tá bem, é verdade. Mas estás em boas mãos. Com certeza. A nossa geração é que é um bocado foleira, tipo, Yeah. porque é a nossa geração Nós resolvíamos as coisas, por exemplo, os dramas que havia da nossa juventude, resolvíamos Resolvíamos no entre correio, resolvíamos entre nós, no recreio, digo, não não é? íamos chamar ninguém nem dizer aos pais. Isso, Eu se chegasse agora a casa e não. dissesse à minha mãe, ainda apanhava por cima. se Agora as fizesse. coisas resolvem-se na internet, as pessoas são más, são Muito más. bullying, cyberbullying através da internet é uma coisa má porque, por norma, as pessoas é muito mais fácil tu atacares uma pessoa quando estás por trás no teclado, não é? Do que tu realmente Sem mostrares dúvida, e- porque não estás à frente da pessoa. É não verdade. É muito mau, É verdade. não é? É verdade, sim, senhora. Mas é assim, pronto, tem coisas boas. Tem Vamos falar coisas sobre boas. Tem coisas boas porque acho que é assim, consegues encontrar algumas pessoas que fizeram parte da tua vida Sem dúvida. e que se calhar de outra maneira seria difícil de encontrar, e então realmente a internet aproximou um bocado. Sim. E para quem Fez a está longe, para distância, nós que estamos longe, exatamente, fez a fez a distância ser distância uma uma coisa completamente Nós que diferente somos do que era. imigrantes, temos família em Portugal, quer dizer, veres a pessoa no vídeo, falares com aquela pessoa, é que realmente mata muito da saudade, não é? Mata verdade. muito a Eu saudade. lembro-me no início, quando, por exemplo, a minha avó estava cá e eu estava em Portugal, foi muito cedo, então falava-se por telefone, não é? Não havia outra solução. Quando eu vim para cá, já havia opções de, por exemplo, falar com a minha mãe por Skype na altura. Portanto, fez a distância uma coisa completamente Sem dúvida. diferente. Não tem nada a ver. Yeah, Não fez tem a nada a ver. distância uma coisa diferente. Tu consegues criar aquela rotina que antigamente, por exemplo, se a tua avó te ligasse uma vez por semana, ou se calhar nem tanto, a minha avó se calhar não ligava com tanta frequência, ou ligaria talvez, mas era uma vez por semana, ou uma vez de 15 em 15 dias. Ou eu, por exemplo, Hoje em ainda dia é hoje ligo todos os dias diferente. para a minha mãe, não é? Sim. Ou seja, mesmo, por exemplo, com os miúdos, todos os dias a tua mãe vê os miúdos, Exato. vê a evolução dos miúdos. Quando os vê depois ao vivo, claro que é diferente, mas já não é aquele impacto de só vês a criança uma vez por ano. Ou de, É. Ah, é E muito mesmo assim diferente. pode-se criar, as relações podem-se continuar a criar. Sem dúvida. Pronto, não há aquela coisa, só vem, por exemplo, no verão, ou vem de Não, dois não, em sem dois dúvida. anos. Tem coisas muito boas, atenção. E depois, é assim, em termos de conhecimento, claro que, infelizmente, a maior parte das pessoas não sabem o que fazer com esse conhecimento, mas vá. Em termos de conhecimento, em termos de. Tu hoje, quer dizer, pegas numa coisa qualquer, vais online, pesquisas num instante, Exatamente. sabes, não é? Há Por um lado acesso à também é informação mau. rápida. Por um lado também é mau, porque há muita informação falsa na internet e o pessoal rapidamente acredita naquilo, não é? Mas, opá. Verdade é que ajuda bastante, não é? Também faz, eu acho, com que nós tínhamos que ir à biblioteca quando tínhamos um trabalho, quando tínhamos que estudar, tínhamos que ir à biblioteca. Mas e eu acho ler isso fixe, acho isso fixe, e tenho pena que acho que com a tecnologia, a nível de ensino, muita coisa se está a perder. Muita coisa coisa. se está a perder. Os miúdos, eu acho que A escrita, por exemplo, a escrita, o desenvolvimento, caligrafia, o eles lerem. é. A maior parte deles não gostam de ler. Serem não obrigados é? a fazer pesquisa, a ser pesquisa sem depender de um por exemplo, quando hoje em dia mas se eu não tiver um computador, como é que eu não posso pesquisar?
pesquisar, não posso usar o Google Classroom. No meu tempo não havia Google Classroom, tens que agarrar nos livros e tens que procurar as coisas, já não há. Não, já não fazem isso. E não alteraram fazem tudo muito rápido, foi tudo mesmo muito rápido. E então até a própria escola já não dá essas opções, já não há essas opções. E não dá, e não é só isso. Em algumas situações, tu és como se fosses um outcast se não tiveres. Mas nós vamos fazer este trabalho no telemóvel. Mas eu não tenho um telemóvel. Eu tenho uma situação em Portugal, tenho uma amiga que tem uma colega que a filha anda no 5º ou 6º ano e não tem telemóvel. E até a professora, há aí um bocado o mom shaming a dizer, então, mas nós vamos fazer, mas ela não tem telemóvel. Tem que haver uma outra opção. Ainda hoje, tipo, se tu paras e pensas, nós dissemos isto o ano passado, a minha filha era a única na turma dela que não tinha telemóvel. Que não tinha telemóvel no 6º, que ela agora está no 7º, né? É um bocado assustador, não é? É precoce. Pois é assim, tu queres dar, porque não queres, obviamente, que ela seja, porque infelizmente os miúdos são muito ruins uns para os outros, mas não queres dar porque dás um acesso de informação gigantesco. Quer dizer, e depois, pronto, eu fiz uma coisa que se calhar a maior parte dos pais, ou pelo menos na turma dela, na escola inteira, que eu saiba, nenhum. Não é que também é uma escola pequena, mas vá, nenhum. Eu fiz uma coisa de fazer uma grande pesquisa, de procurar um telemóvel que fosse diferente, que tivesse outro tipo de parental control, que tivesse, porque eu não conseguia na minha cabeça conceber ela ter um telemóvel com acesso à internet todos os dias, a toda a hora, a todos os minutos, porque sinto que ela não ia fazer mais nada. Yeah. Se para nós é difícil, atenção, que isto contra nós falamos, se para nós é difícil, é muito difícil, porque a dependência é real. É real e assustadora. Pesquisar uma coisa, qualquer coisa porque que às no vezes a gente telemóvel, põe-se a pensar o que é que tu poderias fazer com esse tempo se não estivesses na internet. Imagina, o que é que fazias caminhar, antes? O que é que fazias dar antes 14 mil passos por dia, ir ao ginásio, ir à piscina, podias fazer coisas. Quantas vezes é que tu dizes a um amigo, não leio porque não tenho tempo, não estou com os amigos, não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo, e mas se tiveste 2 horas scrolling. Olha, mas eu acho que este podcast está muito sério. Tu não trouxeste nada engraçado para falar, só estamos a falar dos problemas da internet, nunca podemos falar da comida, não sei. Ai, podemos. Está assim nervoso. Sabem o que é que eu trouxe para comer? O que é que eu trouxe para comer hoje? O que é que eu trouxe É assim, para mim tem um ar doce. Eu vou-te explicar. Eu trouxe pão de ló de ovar. E quem não sabe ovar é também lá para os nossos lados, não é? O meu pai é lá de ovar e o meu pai faz um pão de ló de ovar maravilhoso. Agora já não faz, porque ele já se reformou, mas não faz mal porque o meu irmão faz aqui no Canadá, aqui em Toronto, faz um pão de ló de ovar. Não vou fazer muita publicidade, mas por favor sigam o meu irmão no Instagram, façam lá, porque ele e a minha cunhada, que é brasileira e aprendeu a fazer estas coisas com o meu irmão, faz uns doces portugueses maravilhosos. Vocês, e de lá sigam-no e vocês vão ver, chama-se Sabores Resende. E faz um pão de ló de ovar. Este pão de ló é de ontem, está bem? Portanto, o pão de ló de ovar é assim, é como o de alfazeirão, ele escangalha-se. É das coisas melhores que se pode comer na vida. É mesmo bom. É mesmo bom. Pronto, é bom. Isto é um ataque cardíaco numa colher. Mas isso também não interessa nada. É muito bom. É, senhora. E perguntam vocês, o que é que tem o pão de ló de ovar a ver com a internet? Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas apetecia-me comer pão de ló de ovar, queria partilhar contigo e trouxe. Ai, este é muito bom. Estou-te a dizer. Pronto, então e vai, o que é que suporto a gente falar Mas mais então, sobre a internet? não, eu ia dizer, tiveste algum episódio assim engraçado na internet? Porque eu estou-te a dizer aquele da minha mãe lá do homenzinho, então não me deixaste acabar. O homenzinho que fez coisas badalhocas na câmara em frente à minha mãe, depois perseguiu-a, a ela e à minha família, e adicionou toda a gente da minha família. As minhas tias todas, os meus primos, o meu irmão, toda a gente a fingir ser uma pessoa completamente diferente, normalmente uma pessoa com o nome da minha família, ok? E depois, quando ligava à câmara, fazia aquilo. Ai, coisa feia. Mesmo. Não, porque eu saiba, nunca tive assim, Não sei quem foi. Nunca mais voltámos a... Peço desculpa, estava a comer. Nunca mais voltámos a ter isso, mas foi um episódio marcante. É, marcante e preocupante, não é? E de se pensar que já nesse tempo aconteciam coisas assim. Então imagina agora a facilidade com que é a nível de jogos e das pessoas terem acesso a entrarem nos jogos que os miúdos jogam hoje em dia. É verdade. Aqui há uns anos em Portugal falava-se muito... elefante azul ou qualquer coisa, uma coisa muito estranha que havia e que desafiava os miúdos assim a fazer uns desafios muito estúpidos e que até crianças fizeram algumas coisas que não deviam ter feito e morreram e tudo. É muito assustador. Voltámos outra vez ao sério, estás a ver? Eu aqui a Voltámos contar que outra o vez, homem estava a fazer verdade. coisas badalhocas na câmara, a pensar que tinha piada, quer dizer, não tinha muita piada, quer dizer, também, não é? Pronto. Olha, então e ideias? Tens alguma ideia boa assim para ter tu perguntaste no outro dia para fazer um app ou um site? Tens alguma ideia boa? Sabes que eu ia-te perguntar isso, qual é o app eu já sei, eu vou responder à tua própria pergunta, vou-te fazer a pergunta e vou responder, ok? O app que tu usas mais é o dos peixinhos.
Conta às pessoas que tu és viciada num jogo de peixinhos. Não sou, não. Que tu se fores ver... Completamente Não, viciada no não. jogo dos peixinhos. Se fores ver agora... Tu instalaste o jogo dos peixinhos no telemóvel da loja. Eu vou-te explicar porquê. Porquê? Eu agora já não jogo o jogo dos peixinhos para aí há meses. E porquê? Porque se tu tiveres muito tempo sem jogar o jogo dos peixinhos, eles depois dão tipo bebidas e bombas extras e não sei o quê. Então eu não estou a jogar o jogo dos peixinhos, que é para depois, quando eu for jogar outra vez, ganhar assim bastantes. Mas cada vez que o jogo dos peixinhos me pede Porque 3 bolas bombas, e tens bombinhas para arrebentar as bolas que estão à volta. Ah, mas tu não matas os peixes. Não. O jogo dos peixinhos é só porque aquilo é nos aquários, mas aquilo é só umas bolhas. O meu vício não é extensivo. Porque cada vez que o jogo dos peixinhos me pede 3,99 eu nunca pago. Nunca gastei dinheiro no jogo dos peixes. Eu vou dizer aqueles que foram marcantes. Para mim foi aquele dos pássaros. Como é que era? Aquele dos pássaros que tinhas que matar os pássaros. Como é que era? Isso é extremamente violento. Depois fizeram um filme. O Angry Birds. Angry Birds. Adorava o Havia Angry um Birds. jogo. Claro que foi assim Eu que não começou. sabia disso. Foi assim que começou. Era um app, era um jogo. Não sabia disso. Olha, foi assim que começou e era bué da fixe. Aquilo era bué viciante. E depois... Claro que há aqueles vícios normais, não é? Instagrams, whatever, não é? O TikTok eu lutei muito. Eu só instalei TikTok a semana passada porque me obrigaram a abrir um TikTok para a loja. Não é uma conta minha pessoal, é para o nosso negócio. Porque eu não gosto de TikTok. Eu lembro-me quando saiu o Facebook, eu resisti muito tempo e disse: não, já tenho Wi-Fi, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para essas coisas do Facebook, não sei o quê. Depois foi Facebook, Instagram, não sei o quê. E aquilo é um vício. Graças dos Reels, aquilo é um vício, eu não gosto. Olha, eu queria fazer um app de comida. Ok. Mini. Conta. Tu, quando vais ao app da comida, agora escolhes comer no restaurante, não sei o quê. Eu queria fazer um app de comida que é assim, é uma ideia boa. Sabes quando às vezes alguém fica doente ou não sei o quê? A minha love language é comida. Ok. Às vezes, quando a pessoa precisa de alguma coisa ou fica doente, eu quero fazer comida. Ok. E então acho que as pessoas podiam fazer comida, um prato que tu fazes muito bem e postar. E depois eu ia poder, por exemplo, vamos dizer que tu fazes eu não faço caril e tu fazes um caril muito bom. E eu vou buscar o teu caril. Mas e trocas tu comida? Trocamos comida. Troca de comida. Não era bonito? Era. Por exemplo, eu faço uma lasanha muito boa, vou fazer e vou postar. Uma pessoa vem buscar a minha lasanha e eu vou buscar outra coisa qualquer que a pessoa fez. Podíamos Uma nos troca de matar uns aos outros, mas O era... problema é que a humanidade hoje em dia não está para isso. Mas não é má ideia. A humanidade não está Não para é. isso. Mas era bonito. Era uma coisa de comida caseira. Era assim, tipo, como antigamente se trocava as batatas pelos ovos e o arroz pela farinha, coisas assim. Estás a ver? A gente trocava comida uns com os outros. É assim, a ideia é muito bonita, é. Eu gosto dessa ideia. Se alguém quiser desenvolver o app, não se esqueçam. Fui eu que me lembrei disto. Agora está aqui, está gravado. Pois, agora está aqui. Então, e o app mais estúpido que tu alguma vez viste na vida? O app mais estúpido? Eu não Sabias que há um app de espremer borbulhas? Como? Ensina-te Então a vamos falar sobre isso na internet. Eu tenho um problema grave, que é, isto é uma cena... Algum pessoal vai dizer, what? Mas outros vão dizer, pois, eu também. Porquê? Porque isto é verdade. Eu vejo vídeos de pessoal a espremer borbulhas, a limpar ouvidos, a limpar narizes, a limpar calcário dos dentes. Isto é um vício. E É um então, vício. quanto mais vídeos vês deste, mais aparece no teu algoritmo. Exatamente. Pronto. Das borbulhas, então, é uma loucura. Eu é comida. Uma Eu loucura. é comida. Admito que o Pronto. que mais aparece no Não, meu eu feed é vejo comida. aqueles de borbulha, é mesmo mau. Mas descobri, por causa disso, apareceu-me lá num coisa que há um app de espremer borbulha. Quem é que vai para um app? É tipo um jogo, espremes borbulha. No ecrã. Isso não dá jeito nenhum. Não faz. É como se fosse um jogo. É. Tá. É como as fotos dos pés que dão dinheiro, não é? Olha, vamos falar sobre esse. Pronto, então é esse. Eu vou dizer, há um app que eu acho. A gente já volta aí. Eu não consigo parar de comer o pavlov. A gente já. É porque está mesmo bom. A volta aí. O app dos pés, de vender as fotos dos pés e de outras coisas e tal, não é? Acho brutal. Desculpa, mas quem inventou. Eu gostava de ter coragem de abrir uma conta e vender lá os pés. O que é que me interessa? Olha. Não importa nada, mas dava para viajar o dinheiro. Mas não é preciso ter assim muita coragem. Não. Então ninguém sabe. Quem é que vai dizer que é o teu pé? E eu tenho os pés bonitos. Dá-lhe Os brilho, meus tu são estás sempre a bonitos. dizer isso. Dá-lhe, bonitos anda os lá. pés. Que bem, estás tão desocupada a maior parte do tempo. Tira fotos dos Faço teus nada, pés e não põe é? na Pois, internet. pois, é isso, não é? Acho que esse é fixe. Vou dizer um app que eu acho que foi muito bem concebido e acho que é uma ideia espetacular. O Google Lens. Gosto, isso gosto bastante. O Google Lens é uma cena espetacular. Brutal. Tu tiras uma fotografia é espetacular, Texto. meu. No outro dia nós estávamos a fazer uma pesquisa e tinha lá uma palavra em chinês e nós instintivamente, eu disse assim, como é que vamos traduzir? Instintivamente olhamos para uma outra e sabes que o Google Lens? E traduziu. A gente pôs lá e traduziu. É muito fixe. É muito Quando bom eu para fui as ao receitas da Japão, Bimbi foi também. espetacular. Para as receitas da Mimi. Quando eu fui ao Japão, espetacular. Tipo, mesmo fixe. Gosto mesmo do app. É muito bem feito, muito bem conseguido. Gostei muito. É, sim, senhora. E muito útil para o ser humano, não é? Pronto, há
uns apps assim muito úteis, não é? Há outros verdade. que não servem para absolutamente nada, mas é engraçado que o pessoal faz dinheiro em apps. Eu é que não tenho jeito para desenvolver apps, mas Eu não tenho jeito para desenvolver nada. Não é por isso. sei que estás a falar, podcasts, conversa, eu acho que o podcast tem muito jeito, não é? Tipo, Mas é assim, eu acho que nos esperam uns anos atribulados à nossa frente, mais a mim do que a ti, porque os meus filhos são mais pequenos que os teus, a navegar a internet e as redes ai sociais filha, já com agora, as crianças. ela às vezes porque- manda as minhas mensagens e diz umas coisas e não sei o quê, que eu fico assim, hã? Por exemplo, vamos falar sobre esta parte, por exemplo, que é inglês, vou dizer inglês, está bem? Tu sabes o que é eight? Tipo assim, por exemplo, sei lá, acho que posso dizer isto, não sei, se calhar estou a dizer tudo mal e agora vão gozar todos comigo lá em casa, mas vá, your bracelet's eight. Eight what? as in the number 8. Yeah, no, eight, as ATE, eight, like As you in- ate pão de ló. Ah, não Ok? sei. Tipo, e eu assim, como assim? Ela disse aquilo muito rápido e eu, o que é que ele comeu? Eu em português, foi mesmo burra, estás a ver? Tipo, o que é que ele comeu? E ela começou-se a rir muito de mim e disse, não, mami, eight. Quer dizer que é fixe, que é cool, que é fixe, que é Não, you isso know, é- fire, é whatever. fixe, é não, cool. não, eles mudam as palavras, mudam tudo. Isso Nós devia ter também proibido. mudamos, nós também inventámos umas Não, merdas, não, ok? não. Usámos, vá, fixe, bué. Então, mas isso pronto, não há. Qual é a palavra que substitui bué? Não há. Muito, bastante. Não é tão fixe como bué. Mas o bué veio, o fixe acho que não, mas o bué veio de crioulo, não é? Porque havia muitos imigrantes de Angola, muito pessoal de Angola, e foi daí que veio o bué. Estás a ver? O tchê, isso veio tudo do lado dos angolanos. Ok, fez sentido, foi uma evolução. É português, estás a ver? É uma evolução, como o brasileiro, que entretanto mudou a cor ortográfica, eu sou contra, peço desculpa, peço imensa desculpa, mas não faz sentido nenhum, tudo bem, mas foi uma evolução de língua. Agora eles não, eles inventam Não. cenas com palavras que já existem. Exatamente, aí é que está. Bué não há outra. E o fixe querem. Agora, eite já existe. É muito já, triste, já estamos a eite ser é quando triste. tu E comeste depois uma coisa. eles abreviam cenas, não percebo porquê. Porque nós abreviávamos porque pagávamos as mensagens, não é? Exato, eles não Tínhamos precisavam. de fazer o quê de quá e o capa e não sei o quê. Ok, mas eles não precisam. Pois não, Para porque que é o BRB, Be Right Back? Não sabes escrever Be Right Back? Por isso é que se está a perder a escrita, a No caligrafia. outro dia foi ver uma mensagem, a minha filha dizia WYD e eu pensei, não é? What you doing? Não é? What you doing? What you doing? Okay. E eu olho para aquilo e eu, mas porquê é que não escreves What are you doing? Os telemóveis escrevem quase tudo por ti. Pois é. Eu sou mesmo velha, Podes meu. pôr what are Eu you sou doing e aparece lá muito o texto. velha, esquece, está muito mal. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. E é o que tu estavas a dizer, espera-nos porque nós temos que estar dentro do assunto, não é? Temos que estar dentro, temos que tentar perceber, porque se a gente não percebe pelo menos um bocadinho, somos apanhadas desprevenidas Somos quando as coisas apanhadas acontecem. desprevenidas. Não viste aquela série da Netflix? Sim. Sim. E muita coisa acontece e é a proporção, a dimensão das coisas que toma na internet é realmente muito grande. Muito grande. Mas uma coisa que eu vi na internet, que pronto, é um bocado de verdade sem ser verdade, mas vá, é um bocado de verdade, no fundo, é muito culpa da nossa geração, porque nós é que Nós temos é um que estamos vício. a que- nós- Não, exatamente. nós temos um vício muito grande, todos nós temos um vício muito grande no nosso telemóvel, todos. Queremos controlar aquilo que eles têm, mas nós temos um vício muito grande. E às vezes os miúdos até estão a falar para nós e a gente nem está a ouvir, porque a gente está completamente concentrado. E depois, que autoridade é que nós temos de dizer que eles não o podem fazer, não é? É verdade. Portanto, também temos que meter um bocado de mãos na nossa consciência. É muito difícil. Na nossa situação. É muito difícil. Mas com isto tudo, sejam viciados, vejam o Oracatamos em todos os É verdade. em todas as plataformas sociais, é bué da fixe. Ui, até É assim, bué da é a fixe. única desculpa. Deixem lá os scrolls das outras cenas, porque na verdade, o que vale a pena, o conteúdo importante é este aqui. É o do Oracatamos. Qualquer podcast que esteja no Oracatamos, isso é tempo bem emprego da vossa vida. Sem dúvida, Ok? sem dúvida. Podem ouvir quando estiverem a dar os passos. Não dizer, não vou estar a ver o Oracatamos nem a ouvir. Porque Podem vocês ir não- andar a podem pé e- caminhar, ir andar a pé e estar a ouvir. Podem sim, Ou a ver. senhora. Não é? Pronto, Mas é tenham um cuidado e passem prazer. nas passadeiras. Para não se atropelarem. Não, é? por favor, não. Passarem no meio da estrada. Não. Pronto. É um prazer estar com vocês. Eu lamento muito estar-vos a despachar, mas quero ir comer o pão de ló. Portanto, beijinhos para vocês e até, Até à próxima. O pão de ló está muito bom. Está mesmo bom, estou-te a dizer. Está muito bom. Olha, isto são ovos que dá salmonela. São ovos que não estão cozinhados. Ai, come e cala-te, rapariga de Deus. O máximo está.